Olá pessoal, vamos agora fazer uma aula aqui sobre funções modulares. Beleza? Então conto com vocês aí na participação dessa aula aí. Vamos lá. Antes de partir para funções modulares, a gente vai definir valor absoluto ou módulo de um número. Então a gente tem aqui o seguinte: valor absoluto ou módulo de um número inteiro. Eu vou dar uma reta real aqui. E a gente vai verificar que a gente chama isso da distância até a origem, dos números até a origem. Então eu estou separando aqui o 3, onde tem aqui a letra A, o 5, o O, que seria o 0, a origem, o D, o menos 4 e o C. E a gente vê que é possível determinar essa distância. A gente vai simplesmente contar quantas unidades existem até chegar nessa origem. Então a gente tem aqui o seguinte, ó. Qual é a distância do 3 até o 0? Justamente de 1, 2, 3 unidades. A distância do ponto O até o A. Vamos ver que isso vai ser chamado de módulo de 3. E o módulo de 5 tem 5 unidades de distância até o 0. Mas a gente vai ver agora principalmente que o módulo de menos 5 também teria 5 unidades de distância. 1, 2, 3, 4, 5 aqui, ó. Então, módulo, o conceito de valor absoluto é essa distância até a origem. Então a gente tem aqui o seguinte, ó, ele vai ser sempre um valor positivo, porque a distância de menos 4 até 0 é 4, não existe uma distância negativa. Eu não vou dizer que vou caminhar hoje menos 4 km, então a gente sabe que não existe essa referência. Então a gente tem que o módulo vai ser sempre um valor positivo. Então, como é que a gente vai indicar o valor absoluto ou módulo de um número? Eu vou colocar essas duas barrinhas aqui, ó, e a gente já vai ler isso aqui como módulo de menos 3. Vamos ver uns exemplos aqui. Olha, eu vou ler isso aqui como módulo de mais 7, que é igual a 7. Módulo de menos 3, que é igual a menos 3, eu posso pensar assim, que é igual a 3, eu inverto o sinal. E o módulo de 0, que é igual a 0. Ou vai ser 0 ou vai ser um valor positivo, se a distância for, se o ponto estiver em cima da própria origem. Tranquilo? Então vamos lá. Uma brincadeira aqui pra gente. Vamos ver se aprendemos bem o que acabamos de ver. Mas para isso vou contar com a ajuda daqui do gênio da lâmpada. Vamos lá. Pergunta para ele aqui: qual o módulo de menos 15? Então aqui, pensamento, mais 15 ou 15? Eu posso responder simplesmente que o módulo de menos 15 é igual a 15. Sua vez agora. Qual o módulo de mais 12 ou módulo de menos 2000? Então você vai, com certeza vai pensar, mais 12 é 12, de menos 2000 é 2000, que o módulo não tem um sinal negativo nunca, sempre positivo. Beleza? Então, nessa ideia, qual é o módulo de 2007? Próprio 2007. Agora, a gente pode representar generalizando essa situação. Posso dizer o seguinte, ó, o módulo de um número x vai ser esse próprio número x quando ele for um número positivo ou igual a 0. Porque o módulo de 0 a gente sabe que é 0, o módulo de 5 é 5, de 7 é 7. E se esse número aqui de dentro for negativo, eu vou inverter o sinal dele. O módulo de menos 3, por exemplo, seria menos 3, seria 3 sem o sinal de menos. Então, eu tenho essa situação. O módulo de x é igual a x quando ele for positivo é igual a 0. E menos x quando ele for menor que 0. Vamos ver. Já vimos que ele é sempre um número. O módulo de x é sempre maior ou igual que 0. É sempre positivo ou 0 para qualquer valor de x pertencente aos reais. Então, exemplo aí. Módulo de 7, que é igual a 7. Módulo de menos 25, que é igual a menos 25. Então a ideia é de trocar o sinal, ó. O inverso de menos é mais. O inverso do número negativo. Porque às vezes a gente vai ter letras aqui, situações, equações. Então essa ideia de usar esse menos na frente vai ser fundamental. Numa situação como essa, eu sei que a raiz de 12 menos a raiz de 2 é um número positivo, porque é essa maior. Isso aqui é um número perto de 3, alguma coisa, menos 1, alguma coisa. Vai dar mais, vai dar positivo. Então, cai nesse caso aqui. O módulo não muda de sinal. É ele mesmo. Mas se eu tivesse uma situação como essa,
1,7 mais ou menos a raiz de 3, menos 2, alguma coisa. Vai dar negativo. O módulo de 1 negativo eu troco de sinal. Então boto menos na frente. Então o módulo disso aqui vai ficar menos raiz de 3, menos vezes menos, mais raiz de 7. Então se liga nesses dois casos aqui, ó. Que aí já estamos usando bem essa ideia aqui. Beleza? Algumas propriedades importantes aqui. A gente sabe que existe uma propriedade de radiação que o pessoal tem a mania de cancelar o índice com o expoente. Mas a raiz quadrada de um número elevado ao quadrado depende se esse número for negativo ou positivo. Então vai ser sempre o módulo dele, porque vai ser sempre positivo. Como assim, professor? Olha, 3 ao quadrado é 9, a raiz de 9 é 3. Então eu posso dizer que a raiz quadrada de 3 ao quadrado é igual ao módulo de 3. Como a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, eu não posso cancelar e dizer que é menos 3, não. Vai ser o módulo de menos 3, porque isso aqui ao quadrado é 9, e a raiz de 9 é 3. Então, se eu usar essa ideia, não vai haver erro. A raiz quadrada de um número elevado a 2 é o módulo desse número aí. Ou seja, vai ser sempre positivo. Tranquilo? Raiz de x vezes raiz, o módulo de x vezes y é igual ao módulo de x vezes o módulo de y. Então, o que é que a gente tem aqui? Que o módulo de um produto é igual ao produto do módulo desses números aí. Vamos para um exemplo aqui. Tanto faz eu multiplicar primeiro e tirar o módulo. Olha, se eu multiplicar primeiro e tirar o módulo, dá 14. Como eu posso tirar o módulo separadamente? Módulo de menos 2, módulo de 7. Dá 2 vezes 7, que é igual a 14. Então, evidenciando essa igualdade aqui. Módulo de um produto é igual ao produto dos módulos. E o do quociente também. O módulo de x dividido pelo módulo de y é igual ao módulo de x sobre y. Então aqui, ó. Tanto eu posso unir como eu posso separar cada um desses. Exemplo. Detalhe. O y aqui tem que ser diferente de zero. Porque não existe divisão por zero. Então aqui, ó. Módulo, se eu dividir menos 26 por 2, dá módulo de menos 13, que é 13. Se eu tirar o módulo de menos 26, dá 26. Pelo módulo de 2, que é 2, dá 13 do mesmo jeito. Então, o módulo de um quociente é o módulo de cada número aqui separado. Não tem. Essa propriedade vale para multiplicação e para divisão. Se o módulo de um número x é igual ao módulo do número y, esse número x pode ser igual ao inverso do y também. Ó, módulo de x é igual ao módulo de y, então x igual a y ou x igual a menos y. Porque o módulo de menos y é igual ao módulo de y. Módulo de a, por exemplo, igual a módulo de 5, ou a pode ser 5 ou menos 5, porque se o módulo de menos 5 também daria igual ao módulo de 5. O módulo de um número é igual, o módulo de x é igual a um número, então x vai ser esse número positivo ou esse número negativo. Ó, o módulo de a é igual a 2, então a vai ser 2 ou a igual a menos 2. Tranquilo? Importante agora, se A pertence aos positivos diferentes de zero, o módulo de A ser menor que zero, essa é a equação, o módulo de A menor que zero, vai implicar no intervalo. O módulo de x é menor que A, então esse x vai ser maior que menos A e menor que A. Como assim? Vamos esclarecer aqui com... Ó, se eu disser o módulo de x é menor que 3, x vai estar compreendido entre menos 3 e 3. Como assim, professor? Olha, se você escolhesse aqui menos 2, o módulo de menos 2 é menor que 3. Menos 1 é menor que 3, o módulo é 1. Módulo de 2 é menor que 3, que é 2. Então, observem que, para que isso seja verdade, o número tem que estar entre menos 3 e 3. Ó. Entre menos 3 e 3. Então, é isso que a gente tem aqui nessa sentença. Beleza? E se esse sinal aqui fosse maior? Se eu tivesse o módulo de x é maior que A, então isso implicaria que x tem que ser menor que menos A ou x maior que A. Vamos ver um exemplo aqui também. Se não fosse menor, fosse maior aqui, ó. O módulo de x é maior que 3. X seria menor que menos 3 ou maior que 3. Vamos ver se é verdade isso.
4 menos 5. Se fosse menos 4, o módulo de menos 4 é 4, que é maior que 3, verdade. Então, qualquer valor aqui tornaria essa desigualdade verdadeira. Ou x maior que 3. Ó, 3, 4, 5, módulo de 5, módulo de 6, tudo é maior que 3. Beleza? Então, olha a situação. Quando eu tiver aqui menor, vai ser entre o número. Quando eu tiver aqui maior, vai ser nas extremidades dele. Ou menor que ele, ou maior que ele. Tranquilo? Isso é caso também para a gente memorizar. Vamos utilizar muito. Se o módulo de x é igual a 8, então... Olha, gente, pensa bem. Se o módulo de x é igual a 8, x pode ser menos 8, ou x pode ser menos 8 ou 8. Eu posso aceitar as duas situações. Certo? Porque o módulo de menos 8 é 8 e o módulo de 8 é 8 também. Beleza? Se o módulo de x é menor que 5, opa, aquela historinha do menor lá. Então, o que é que vai acontecer? Essa situação aqui não temos nem o que pensar, não tem nem nada a ver. Então, o 5 já é a extremidade, vai estar entre menos 5 e 5. Então, a situação, essa primeira situação vai embora, e a solução seria x maior que menos 5 e menor que 5. Maior que menos 5 e menor que 5. No intervalo. E se eu tivesse agora maior que 7? Para ser maior, os extremos que a gente viu. Então, seria x... o intervalo ou as extremidades? As extremidades. Maior que x menor que menos 7 e maior que 7. Então, a gente teria a segunda situação de novo. Nas extremidades. Por qualquer número que eu pegar aqui, o módulo vai ser maior que 7. Tanto menos 8, menos 9, quanto 8, 9. Tranquilo? 7,1, estou considerando qualquer número real. Aqui eu deixo para vocês tentarem algumas situações. Vocês podem parar aí o vídeo e tentar resolver essas situações aqui. Beleza? Mais algumas situações para vocês tentarem. E uma situação resolvida. Se eu dissesse que o módulo de x mais 2 é igual a 9, aqui eu teria duas situações. Se x mais 2 for maior que 0, ou se x for maior que menos 2, porque olha, se x for maior que menos 2, então vai ser positivo isso. Ó. Se for menos 1, se for 0, se for 1, se for 2, se for 3, vai ser sempre positivo. Então, eu vou ter ele mesmo sem trocar de sinal. Ter ele mesmo sem trocar de sinal. Passo o 2 para o outro lado, tira 2 dos dois lados, né? X é 7. Então, observa aqui. O outro caso seria x mais 2 menor que 0. Nesse caso aqui, x é 7, você pode verificar. Ó, 7 mais 2, 9. E o módulo de 9 é 9. Qual era a outra situação que representaria a solução? Se esse x mais 2 fosse menor que 0, eu tinha que inverter isso. A gente viu que seria menos... ia colocar menos x mais 2. Vai ficar menos x menos 2 igual a 9. E esse menos 2 vai para lá mais 2. Eu somo 2 dos dois lados. Então, menos x igual a 11. Multiplicamos por menos 1. X igual a menos 11. Pega esse menos 11 e põe aqui. Menos 11 mais 2, menos 9. Quem é o módulo de menos 9? É 9 mesmo? Beleza. Então, menos 11 também funciona. Então, observe que essa situação aqui, essa equação, tem duas soluções. 7 e menos 11. Tranquilo, gente? E daí, a gente começaria a falar sobre função modular. Nossa próxima aula, função modular. Tranquilo, galera? Então, até a próxima aula.